uma partícula, acompanhe na telinha, uma partícula com carga elétrica Q não nula e massa M penetra numa região R onde existe um campo magnético uniforme e onde foi feito o vácuo. O vácuo quer dizer que não tem o ar, não tem matéria nenhuma lá. A carga penetra na região numa direção perpendicular ao campo magnético. Nessas condições, e não havendo outras interações com a partícula, como força-peso, outras forças, tá? Considere as seguintes afirmações relacionadas com a partícula em R, nessa região. O movimento da partícula é retilíneo e uniforme. 2. O movimento da partícula é circular, sendo que sua velocidade aumenta com o tempo. 3. A partícula está constantemente sob a ação de uma força perpendicular à direção do seu movimento. Então, vestibulando, o que foi que nós vimos? Se eu tenho um campo magnético, você não pode perder mais essa questão. Ó, como já está ficando mais fácil, é um assunto difícil, mas a gente já explicou direitinho, vamos explicar de novo. Se eu tenho um campo magnético criado por um ímã, ou por um eletroímã, uma corrente elétrica num fio, que também cria um campo magnético, uniforme, linhas paralelas, e se você lança uma carga com velocidade V, uma carga não nula, com velocidade V, formando um ângulo de 90 graus, como ele falou, eu já sei que o movimento, então, vai ser o quê? Circular uniforme. Que toda vez que a gente lança formando um ângulo de 90 graus, o movimento é circular uniforme. Se o movimento é circular uniforme, como nós vimos na questão passada, ó, tá aí, ó, tá? Deixa eu até apagar aí. Tá vendo, ó, a trajetória? É isso que acontece na prática. Quando você lança uma velocidade V, uma carga com velocidade V, formando um ângulo de 90 graus com o campo magnético, forma um movimento circular uniforme. Quem garante esse movimento circular uniforme é o que a força centrípeta, que nesse caso vai ser a força magnética, tá certo? Aí, se o movimento é circular uniforme, o que foi que vocês aprenderam no movimento circular uniforme? O módulo da velocidade é constante, o módulo, mas a velocidade não. Vai para cá, para cá, para cá. Por que a velocidade não é constante, professor Luiz Carlos? Porque a velocidade, ela é uma grandeza vetorial. Então, ela tem o seu valor, ela tem a sua direção e o seu sentido. Se mudar o sentido ou a direção, tá? Ela não é constante. Porque, para ela ser constante, ela tem que ter os três sempre a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo valor. No movimento circular uniforme, a velocidade, deixa eu só apagar aqui para mostrar para vocês rapidinho na tela. Olha o que ocorre, só apagando aqui. Ó. No movimento circular uniforme, se eu tenho uma carga com velocidade V no movimento circular uniforme, em cada situação, sua velocidade está mudando aí, ó, seu módulo e seu sentido. Como é uniforme, o que garante que o movimento circular uniforme é que a velocidade, o módulo dela é sempre o mesmo. Por exemplo, se for 10 metros por segundo, mas tira aí o símbolozinho da TV União bem rápido, Jonathan. Isso. Se for, olha aí, aqui ao vivo é assim mesmo. Se a velocidade for 10 metros por segundo, vai ser sempre 10 metros por segundo. Agora, esse movimento circular uniforme, ele é um movimento que muda a direção e o sentido da velocidade. Aqui está para cima, aqui está para a esquerda, aqui está para baixo. Então, no movimento circular uniforme, ele é um movimento acelerado porque tem uma força, nesse caso é uma força magnética, ou que a gente chama de força centrípeta, tá? Essa força magnética, o que ela faz simplesmente é mudar a direção e o sentido da velocidade. Então, se ela muda a direção e o sentido da velocidade, ok? Eu vou dizer com certeza aí que minha velocidade não é constante. O que é constante, vai para cá, se perguntar no vestibular, se vier no vestibular, o módulo da velocidade no movimento circular uniforme é constante? É. Mas se vier assim, o módulo do valor da velocidade no movimento circular uniforme é constante? É. Tá? Ou o valor absoluto da velocidade no movimento circular uniforme é constante? É. Mas a sua direção e sentido varia. Se a sua direção e sentido varia, olha o que diz a letra A, ou a primeira opção, olha aí na telinha. O movimento da partícula é retilíneo uniforme? Não. Nós vimos se lançar uma carga, como o problema diz, lançando um ângulo de 90 graus, é um movimento circular uniforme. Então, essa primeira está errada. Porque diz que o movimento da partícula é retilíneo uniforme. Não. Se ele lançou
uma carga elétrica com velocidade não nula, tá? Você penetra porque tem velocidade num campo elétrico uniforme perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, então aqui eu já sei que é um MCU. Então essa primeira está errada porque diz que o movimento é retilíneo. A segunda, o movimento da partícula é circular, sendo que sua velocidade aumenta com o tempo, não. Sua velocidade não aumenta com o tempo, o módulo permanece constante. Ela varia com o tempo, tá certo? A sua direção e o seu sentido. Então essa segunda está errada. Terceira, a partícula está constantemente sob a ação de uma força perpendicular à direção do seu movimento, correto? Olha o desenho que a gente fez. A partícula vai estar sempre uma força magnética, em cada ponta a força magnética apontando para o centro, que ela é uma força centrípeta, tá certo? Sempre perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Então, correto a letra 3, ok? Correta a letra C, somente a 3 está correta, ou seja, a partícula está constantemente sob a ação de uma força perpendicular. Que força é essa? Força magnética, que também pode ser chamado de força centrípeta, por ser um movimento circular. Na verdade, é uma força resultante, mas por ser um movimento circular, chama força centrípeta, é só um nomezinho a mais, ok? Vamos para a próxima questão ainda sobre força em carga elétrica.